Eu estava conversando com um amigo e ele me falou o seguinte: Rafael, as ruas é o pior lugar. Você é humilhado, você é pisado, ninguém dá nada por você. E ele falou para mim que na pandemia foi aonde ele virou a chave, é onde ele deu a volta por cima. O cara estava desempregado, o cara estava preso em drogas, vivendo uma vida errada, estava no fundo do poço, mas ele resolveu dar a volta por cima. E aí foi aonde eu entendi que não importa a situação que você se encontre hoje, não importa o momento que você esteja vivendo hoje, se você quiser mudança, você consegue. Porque ele teve fé e determinação. Ele quis a mudança. E ele se esforçou. E ele conseguiu essa mudança tão desejada e tão sonhada que ele queria. Mas não foi fácil. Sempre vinha as quedas. Porque a vida, ela é uma escada. Hoje nós estamos aqui embaixo. E amanhã nós podemos estar lá no topo. Mas quem está em cima, nunca humilhe quem está embaixo. Ou quem está no meio, nunca despreze quem está lá embaixo. Porque a vida é como o vento. Hoje nós estamos aqui na Terra. Mas amanhã nós não sabemos aonde estamos. Cada um tem uma senha. E essa senha vai ser chamada no tempo certo. E o que nós temos feito com o nosso tempo, que é um tempo emprestado por Deus? E o mais interessante que me chamou a atenção na história desse rapaz, que ele me falou, é que o tempo passa e não volta mais. Ele falou para mim: o tempo passa, Rafael, e não volta mais. O ontem eu não posso mudar, mas o meu hoje eu posso resolver escrever uma nova história. E naquele dia, naquela pandemia, ele resolveu escrever uma nova história. Ele largou os vícios e começou a buscar ajuda. E começou a perseverar. E começou a usar a fé. E Deus viu o esforço dele. E Deus o levantou ele como profeta na terra. Hoje é um homem de fé, um homem casado, é um homem que tem uma família, é um homem que estava desempregado, sem nenhum real no bolso. E hoje é um empresário de sucesso. Vocês querem conhecer a história desse rapaz? Eu vou deixar a história dele aqui, porque eu tenho certeza que a história dele pode mudar a tua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Gente, estou aqui com o evangelista Francisco, meu irmão, paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a esse podcast aqui. Gente, vamos começar orando nesta manhã de domingo. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas, Senhor Sim, da Deus. Glória. Que possamos, meu Pai, aprender, Senhor, nesta manhã, Senhor, com o testemunho do teu filho, Pai, que vai estar compartilhando conosco, Senhor. Verdade, toma, Senhor, nas tuas mãos as nossas vidas e a vida dos nossos internautas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Gente, hoje eu estou aqui com o evangelista Francisco. Francisco, gente, é casado, né? Pai de 2 filhos, lindo, maravilhoso, e tem 37 anos. Mas a história do Francisco realmente vai mudar a tua história. Esse testemunho que ele vai compartilhar conosco, te peço que se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E eu quero já começar, né, com o tema,
né? Do vale à vitória. Uma história de transformação. Francisco, se apresente. Olá, amados amigos internautas, todos os colegas que estão vendo esse vídeo, esse podcast, o qual está sendo gravado pelo meu amigo e irmão Rafael Vieira. É um grande prazer nesse dia feliz a qual Deus tem nos concedido de estar aqui na sua presença e na sua casa. Quero aqui neste momento tão feliz que Deus tem nos concedido, ser muito grato a Deus pelas vitórias que Ele tem nos dado, né? Pela oportunidade de estar na sua casa. Meu nome é Francisco Ferreira, sou obreiro da casa do Senhor, tenho 37 anos de idade e pai de 2 filhos, como o irmão Rafael falou. Graças ao meu bom Deus, Ele me conduziu por este caminho e aqui estamos para juntos irmos nesta grande lida e batalha que Deus tem nos concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu já quero começar fazendo a primeira pergunta para o nosso evangelista Francisco. E a pergunta que eu vou fazer é: como que era a sua vida antes de conhecer Jesus, Francisco? Meu amado e querido Rafael, antes de eu conhecer Jesus, a minha vida era uma vida automaticamente desagradável aos olhos do ser humano. Porque na minha infância, na minha época, eu não conhecia a palavra de Deus, que eu não conhecia Jesus. Eu era uma pessoa que usava drogas, né? Bebia muito álcool. Eu era uma pessoa que era viciada no álcool. E a minha vida, antes de conhecer Jesus, era uma vida sem luz, né? Na verdade, era uma vida triste, era uma vida que não tinha alegria. Muitas das vezes achava que estava abafando, muitas das vezes achava que estava no auge, mas não estava em lugar algum, porque faltava alguma coisa, e esta coisa que faltava era a palavra de Deus na minha vida. E a partir do momento que a palavra do Senhor, ela se revelou a mim, a transformação foi imediata sobre a minha vida e sobre a vida da minha família também. Ou seja, né? Jesus ainda muda a história, né? Talvez você está aí na sua casa assistindo esse vídeo agora e esteja passando por uma situação difícil, mas saiba de uma coisa: Jesus chegou na vida do irmão Francisco e mudou a vida dele. Jesus pode chegar na tua vida também e mudar a tua história. Basta uma decisão, né? Verdade. Gente, a segunda pergunta que eu vou fazer para o nosso evangelista Francisco é: o que mais te faltava naquela fase? Amados e queridos, naquela fase, o que mais faltava em mim era o conhecimento. Não tinha conhecimento, eu andava errante, andava perante o sistema do mundo, ao qual o mundo tem oferecido. E faltava muito conhecimento, a conhecer primeiramente a Deus, porque a partir do momento que você conhece a Deus, você é transformado. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. E quando você busca o conhecimento, você automaticamente se liberta de muitas coisas. É verdade. Então, dentro desta palavra, dentro desta pergunta, né, o conhecimento ela se revelou diante da minha pessoa e me propôs uma vida, e hoje eu posso dizer uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Hoje eu posso levantar os olhos para o céu e agradecer a Deus e falar em alto bom som. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E pode ajudar você também, que está do outro lado da telinha, ouvindo os fatos desse grande testemunho que Deus tem dado, que Deus tem me presenteado, né? Então, nada para Deus é impossível. Se você buscar, focar, Deus faz acontecer na tua vida. Isso eu creio. Essa história, gente, assim, quando ele me contou a história assim dele, né? E às vezes eu me emociono porque todos nós temos uma história, né? Você tem uma história também. Todos nós temos uma história de superação, né? Mas nós sabemos que quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, a nossa vida começa a mudar, porque a mudança é de dentro
para fora. para fora. Gente, eu vou fazer aqui a terceira pergunta para o evangelista Francisco. O que aconteceu que te levou a buscar a presença de Deus? Amados e queridos, essa é uma pergunta interessante e forte. O que me fez buscar a presença de Deus foram meus filhos. Um certo dia eu estava indo à Barra da Tijuca, eu trabalho naquela área ali da Barra, e eu estava ouvindo um louvor, e mediante o louvor que eu estava ouvindo, eu estava fumando um baseado. Eu estava indo trabalhar, eu gostava de fumar um baseado na época, há 8 anos atrás, né? Jesus me limpou, graças a Deus. E naquele exato momento que eu estava caminhando a Barra da Tijuca, morava aqui no Morro do Banco, estava caminhando ali na via, ali perto do Campo do Golfe, ouvindo um louvor pela rádio Paz e Vida, do pastor João Ribe Palharim. E naquele exato momento, o Espírito Santo de Deus, ele aguçou nos meus ouvidos e falou em um tom bem suave no meu ouvido. E ele me falou assim: o que seus filhos irá pensar de você daqui a 2, 3, 4 anos, 5. Ou se alguém perguntasse aos seus filhos, quem foi seu pai? Um cachaceiro, um maconheiro, um cara que se entregou às drogas e às bebidas e morreu? Então, qual seria o legado que seus filhos iriam passar de você? Naquele exato momento, foi um divisor de águas na minha vida, porque a transformação do Espírito Santo de Deus já estava iminente na minha vida. Mas ele usou os meus filhos, me trouxe na memória naquele exato momento. Qual seria a fala de seus filhos futuramente se alguém lhe perguntasse a respeito de você? E naquele exato momento, amados e queridos, internautas, amigos, colegas e irmãos, naquele exato momento, o Espírito Santo de Deus ele começou a falar dentro do meu coração e passou a me mostrar a realidade que eu estava vivendo. Vivendo uma realidade que, naquele exato momento, era uma fantasia que o mundo tinha me oferecido. Ou seja, estava dentro do vale da sombra da morte, mas não enxergava. Mas a partir do momento de uma fala do amigo Espírito Santo de Deus, veio uma divisão de água dentro do meu espírito, do meu ser, Glória que fez a Deus, eu mudar, é forte. que fez eu segurar na mão de Jesus, e Jesus me deu a oportunidade. E a transformação foi de dentro para fora, e não de fora para dentro. Tudo começa dentro do seu coração. Interessante, né, que quando Jesus chega, ele muda toda a situação, né? Às vezes as pessoas procuram ocupar a sua mente nas coisas do mundo, né? E esquece de buscar a presença de Deus, que é o essencial para a sua vida cotidiana, né? E o mundo ele oferece muitas coisas que muitas das vezes as pessoas estão se deixando levar pelas próprias concupiscências da carne e esquecendo de buscar a presença de Deus. E isso é um afastamento. E ele não, ele resolveu buscar a presença de Deus para a sua vida, aonde ali havia a solução para a sua vida. E Jesus mudou a história dele, assim como tem mudado a história de muitas pessoas. Gente, eu vou fazer aqui a quarta pergunta para ele. Vocês estão gostando desse podcast? Está sendo uma benção, né? É uma história de superação para a nossa vida. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar também com esse testemunho. Eu vou fazer aqui a quarta pergunta para ele. Como foi o momento em que decidiu entregar a sua vida para Jesus? Essa pergunta é uma pergunta interessante, é uma pergunta também forte e profunda no íntimo, do espiritual, porque relembro perfeitamente quando entreguei minha vida a Jesus, estava, não é vergonha dizer, porque Jesus ele transformou a minha vida, ele me deu aquilo que eu não tinha, na verdade, né? Me deu tudo aquilo que faltava na minha vida.
Glória a principalmente a Deus. sua presença. E neste ato, neste momento, que eu entreguei a vida a Jesus, foi na data 27 de dezembro de 2016, já entrando para 2017. Eu estava na minha casa, no barraco onde eu morava, na kitnet, e não tinha nada naquele dia, senão um papelão no chão para dormir, se nem colchão não tinha, né? Para você ver o grau de vida que o ser humano estava vivendo. Ainda tinha um teto para dormir, porque Deus ele é misericordioso e ele não desampara os seus. Mas eu tinha uns papelão lá, dormia em cima de um papelão, e nesse grande dia eu fiz aliança com Deus, primeiramente, antes de vir à igreja e aceitá-lo como Jesus. A minha mãe me ligou. Minha mãe estava na Paraíba, me ligou e perguntou como é que estava. Naquele exato momento eu falei que estava tudo bem, mas não estava nada Tua bem. mãe te ligou naquele momento. Ligou naquele exato momento, final da tarde, dia 27 de dezembro de 2016. Nós estávamos chegando a 2017. Forte. E a fala da minha mãe foi o seguinte: como é que tá, meu filho? Eu falei, tá tudo bem, mas não estava nada bem. Deu um nó na garganta. Que a mãe sente, né? A mãe sempre. Deu um nó na minha garganta grande naquele exato momento ali. E não tinha nada para comer. E praticamente a gente já tinha passado o Natal, já estava se aproximando para o Réveillon, virada do ano, para abraçar o ano de 2017. E naquele exato momento eu me vi ali, meu irmão e minha irmã, numa situação crítica da vida que nada eu tinha naquele exato momento, senão a presença de Deus dentro da minha casa. E naquele exato momento eu falei com Deus. Posso dizer que ao mesmo tempo não posso afirmar que foi blasfema contra a palavra do Senhor nem contra o Espírito dele, porque eu não conhecia a palavra ainda. Mas eu gritei dentro do meu quarto, falei com Deus naquela escuridão que eu estava no final da tarde, e falei assim: Deus, tira de mim esses vícios da bebida, do cigarro, da maconha, porque eu não aguento mais. Ou o Senhor me mata. Falei desse jeito com todas as palavras. Relembro até hoje. E, amados e queridos, foi questão de tempo, de segundos e minutos, para Deus fazer assim, ó. Para quem fumava uma carteira e meia de cigarro por dia, Jesus fez assim. Ô, glória, Deus é maravilhoso. Quando alguém fumava perto de mim, aquele cheiro de cigarro ali, dava um nojo aqui dentro de mim, que eu não suportava mais. Porque foi de dentro para fora a fala. E naquele exato momento a bebida também foi um dos passos que foi retirado da minha vida. E a maconha também. Mas não para por aí. Quando foi dia 28, dia 29, quando chegou dia 30, dia 31, muitos me convidaram para ir para a praça, para fazer churrasco, para tomar uma cerveja, uma cachaça, que a gente sempre se reunia em turma, aqui na comunidade do Morro do Banco. E naquele dia eu falei assim: não, amados, hoje, amados não, amigo. Sempre aparece, né, naquele momento. Sempre aparece. Eu disse: não, amigo, hoje não. Hoje eu não estou com muita afim de beber, mas não, era conversa. Eu estava sem dinheiro mesmo. E nunca gostei de pedir nada a ninguém. Não, hoje eu estou de boa, vou deixar para beber. É na virada do ano. E no Réveillon, na virada do ano, teve os fogos e tal. Eu estava em casa dormindo. Virou o ano, eu estava dormindo em casa. Não saí para a rua. O amanhecer de 2017, após a minha fala com Deus, naquele dia Deus viu a verdade dentro de mim e aquela verdade me libertou. No dia 1º de janeiro de 2017, eu saí, botei a cara na rua para observar as coisas e os amigos também fizeram o convite para nós fazermos churrasco, mas eu não quis. Falei: não, hoje não, sem dinheiro também. Né? Mas Deus estava trabalhando no processo. E fui trabalhar.
E aí a minha fala de manhã, dia 1º de janeiro de 2017, foi essa. Deus, eu creio que esse ano eu não vou beber mais. Oh, E não glória. vou fumar. Deus é maravilhoso. E sei que o Senhor vai me ajudar. E quando foi no dia 2, eu acendi um cigarro. Que foi o suficiente para mim me sentir sujo naquele exato momento. Porque a minha fala foi o seguinte comigo mesmo. O meu pai terreno, que está vivo, que mora na Paraíba, ele nos criou numa doutrina nordestina, de respeito e de honra. E se eu falasse alguma coisa para meu pai, eu respeitava ele. Se ele falasse uma fala, aquela fala era respeitada. E eu falei com Deus, Deus me deu a oportunidade e eu voltei a fumar um cigarro hoje. Então, eu me senti naquele exato momento sujo, porque eu atendia a fala do meu pai terreno, e naquele exato momento eu não quis atender a de Deus. Mas não é que eu não quis atender, é que o inimigo ainda quis me puxar para um lado, para ver se eu voltava às mesmas práticas. Mas a partir daquele momento, daquele reconhecimento, Deus ele me sustentou. E para a honra e glória do Senhor, já são quase 9 anos que eu vou fazer, agora ano que entra eu faço 9 anos, e estou na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. E todo dia lutando contra as hostes espirituais malignas que nos rodeiam, lutando todos os dias contra o vício, porque você foi libertado, seja qual foi a sua libertação que Deus fez na sua vida. Mas você todos os dias tem que matar um leão, todos os dias. Você tem que se renovar na presença de Deus. Porque o apóstolo Paulo ele diz que vigiai tu que estás de pé, para não cair ou para não voltar às mesmas práticas. Mas foi assim a minha comunhão com Cristo, com Deus, né? Foi assim que ele me salvou, a partir de uma determinação minha, porque tudo é a partir da tua determinação. Deus, ele dá livre-arbítrio ao ser humano. Ninguém é obrigado a nada. Também, se eu fosse olhar por um lado e dizer assim, é proibido beber, a Bíblia não proíbe. Mas, em si, a gente entende que a gente não pode beber ou tomar uma taça de vinho, ou tomar uma cerveja, porque você nunca vai ficar só naquela. Você sempre vai ultrapassar o limite. E aí é onde vem a desonra e as vergonhas, e ao mesmo tempo também você termina, às vezes, manchando o Evangelho. Então, permanecemos limpos e puros, como o Senhor tem nos chamado para ser. Glória a Deus, é verdade. Gente, é muito bonita a história dele. E interessante que ele falou aqui, né, que as pessoas, os amigos, né, chamavam ele para ir por lugares, para fazer as coisas erradas, né? E na vida da gente sempre vai ter pessoas assim, nos chamando para ir para os lugares que aonde desagrada a Deus. Talvez você já recebeu um convite para ir num lugar que aonde não está a presença de Deus, né? E nós precisamos renunciar a isso aqui, né? A renúncia não é apenas agora, a renúncia é diária, é todos os dias. Todos os dias a luta é contra a nossa carne, contra o nosso eu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vocês estão gostando desse podcast? Aleluia. Eu estou aqui analisando a história dele, ele já me contou, mas eu estou aqui analisando essa história. Gente, é uma história realmente que só Deus faz isso, né? Só Jesus faz isso. Porque no momento que a gente decide realmente abraçar o Evangelho, e no momento que a gente decide mudar a nossa vida, Jesus ele entra e ele muda. Mas a decisão é nossa, né? Sim. Nós temos que tomar essa decisão. Eu vou fazer aqui a última pergunta para ele, gente. O que mudou na sua vida desde então? Glória a Jesus por essa pergunta. Uma pergunta mais que interessante e profunda também. Que a partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, que entrega a sua palavra, as mudanças, irmão, elas são repetidas na sua vida. A mudança ela é uma transformação do ser humano, né? De dentro para fora, e não de fora para dentro, e de dentro para fora. A transformação foi
uma transformação maravilhosa. Por quê? A partir do momento que eu me pus na presença do Senhor, Deus transformou a minha vida, Deus restaurou um casamento, Deus me deu uma nova família, né? Glória, Deus é maravilhoso. Deus me deu a família espiritual, que é todos que congregam junto conosco aqui na congregação Ministério de Madureira, Assembleia de Deus, que está aqui localizada na rua Sérgio de Carvalho, número 97, direcionada pelo nosso pastor Adriano Alves, que hoje é meu pai na fé. Foi ele quem abraçou a causa quando eu cheguei aqui. Ele fez um apelo para que eu viesse aceitar a Cristo, não a eu, mas a todos que estavam reunidos numa reunião de quarta-feira, na segunda quarta-feira do ano de 2017. E a partir daquele momento que eu aceitei Cristo, aceitei a Jesus, veio a transformação na minha vida. Transformação no meio da família, transformação no meu ser, transformação na minha vida física, espiritual, transformação nos ambientes de trabalho, onde nós Glória a Deus. estamos reunidos para trabalhar diariamente, transformação diária, aonde quer que o ser humano fosse, sempre há uma transformação, um ar diferente, uma luz diferenciada, e essa luz vem através do Evangelho de Cristo. Então, a partir desse momento, meu amigo e irmão Rafael, a transformação foi incontável na minha vida, porque todos os dias nós se transformamos. Há transformações na nossa vida todos os dias. É Transformação em tudo, em vida espiritual, vida física, vida financeira, né? Transformação no trabalho. Amados e queridos irmãos, não tenho o que falar a vocês do tamanho da transformação que Deus fez na minha vida. E pode fazer na sua vida, pode fazer na vida de um amigo, de uma amiga, de uma família, pode fazer na vida de qualquer pessoa e buscar se apresentar ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Oséias 6:3, e prosseguimos em conhecer a Deus, e Ele virá ao nosso encontro como uma tempestade, como uma chuva ao seu encontro, né? Então, se você buscar e se aprofundar em conhecer a Deus, Deus ele vai se aprofundar a conhecer você e a transformar a tua vida. Oh, glória a Deus, né? E, gente, hoje Francisco, o evangelista Francisco, é casado, né? Tem 2 filhos lindos, maravilhosos. E é empresário, gente, no ramo de alpinismo industrial. Trabalho nessa área de fachada, respondendo a pergunta do irmão Rafael. Eu casei com a irmã Sandra, missionária aqui da igreja, onde nós congregamos. E a partir do momento que eu vim a esta casa de oração e aceitei Jesus, eu trabalhava para os outros, né, na verdade. Eu era um faz-tudo numa obra. Trabalhava ali na Barra da Tijuca, na rua da Fontoura, conhecida ali, a transversal com o Legado Maciel. E eu trabalhava ali fichado, trabalhava numa empresa com reformas. Mas no momento não sabia fazer quase nada. Eu era ajudante geral. A partir do momento que eu vim ao encontro de Cristo, Cristo veio ao meu encontro, me abraçou e me deu sabedoria, né? Me deu inteligência. Porque Cristo é assim, Cristo quando chega na sua vida, ele te dá inteligência, ele te dá sabedoria, ele te dá tudo aquilo que você não tem, ele vai te preencher dentro dos contextos bíblico e espiritual. E aí sempre trabalhei em altura, sempre fiz reformas, pequenas reformas em fachadas, limpezas, impermeabilização e mais algumas coisas a mais. E naquele exato momento eu passei, quando eu entrei na igreja, quando eu aceitei Jesus, eu passei 1 ano e meio desempregado. Jesus trabalhando na minha vida.
foi 1 ano e meio, amados e queridos irmãos, desempregado, sem achar o que fazer diante dos olhos do Senhor. Tinha muito o que fazer na obra do Senhor, mas no físico não. As portas se fecharam, né? Não tive mais trabalho. A empresa que eu trabalhava finalizou a reforma, em si fechou as portas porque não pôde mais segurar o padrão de trabalho que ela fazia ali na Barra da Tijuca. E aí eu já estava na igreja, já tinha procurado a me fortalecer no Senhor, e nesse exato momento eu passei 1 ano e meio parado, desempregado. Eu só arrumava serviço para fazer 3, 4 dias, irmão Rafael, quando era para pagar a pensão dos meus filhos. Tenho 2 filhos, né? O primeiro casamento não deu certo, até por mim mesmo, porque eu era uma pessoa que bebia muito, e terminei naquela época, naquele tempo, me entregando muito ao mundo e esquecendo mais a família. Então, não deu certo. Quando Deus transformou a minha vida, hoje tem meus 2 filhos maravilhosos, que é o Lucas e a Ana Beatriz, estão sempre ausentes comigo. A mãe deles também, a gente tem uma boa amizade, né? Porque a gente tem 2 filhos, a gente não pode, se não deu certo, a gente não pode simplesmente esquecer as pessoas que estão lá e ficaram, que passaram pela sua vida. Querendo ou não, é a mãe de meus filhos, né? Então, a gente tem como família também, a gente tem uma boa politicagem dentro deste contexto aí. E passei 1 ano e meio desempregado, mas quando era necessidade de pagar a pensão alimentícia, porque se não pagar na cadeia, Jesus ia abrir um serviço na comunidade de 3, 4 dias. Eu sou pedreiro também, então fazer um embolso, fazer uma alvenaria, ajudava um irmão aqui, um irmão ali. Às vezes não podia pagar muito, mas o que caía para mim era bom, porque eu corria para pagar a pensão dos meus filhos, que não poderia também padecer nem sofrer por aquilo que eu estava passando. E naquele exato momento também eu estava congregando na Cadebosque, Vila Verde, lá na Rocinha. Eu, o diácono Leandro, na época o pastor nos colocou lá para tomar de conta daquele trabalho. E foi um tempo de escassez na minha vida, né? Física, mas um tempo de crescimento espiritual, porque ali Jesus ele me mostrou como a mão dele é poderosa em te guiar por onde você for, se você fizer a vontade de Deus. É verdade. Se você fizer a vontade do Senhor, ele não desampara aqueles a qual ele tem estendido as suas mãos. Porque a palavra de Deus diz que jamais deixará e o justo mendigará o pão. Assim diz a palavra lá nos Salmos, o salmista relata. E aí, naquele exato momento, amigo, irmão Rafael, passei 1 ano aí nessa lida. Eu ia para a igreja só com a passagem de ida, com a passagem de volta. Eu moro na comunidade do Rio das Pedras. Então teria que me deslocar de um lado para outro. Ia e voltava. Era 4,05 a passagem na época, mas eu só tinha R$8,10 para ir, voltar, subir a pé. Né? A gente subia a pé ali pela comunidade da Rocinha, a igreja era na Vila Verde. E às vezes um novo convertido, ali eu já estava com 1 ano e 8 meses de caminhada em Cristo Jesus. Eu passei 1 ano e 2 meses lá na Rocinha. E depois retornei à congregação da Assembleia de Deus aqui, situada aqui na Rua Sérgio de Carvalho, no Morro do Banco, né? E faz parte da sede que fica ali na Calorina Machado, 174, Ministério de Madureira. Então eu retornei para cá. Mas durante esse ano, eu passei esse ano de escassez, foi mesmo na época que chegou o coronavírus, atemorizou a nossa nação, né? O universo todo. Aí houve um lockdown geral, aí todo mundo fecharam as portas, não circule para não, o vírus não estar circulando, etc. E tal, se proteja, fique em casa. Amados e queridos irmãos, nesse grande dia, que todas as empresas, a maioria delas fecharam as portas, foi reduzido os trabalhadores, né? As pessoas que estavam empregadas, muitas pessoas, infelizmente, perderam a sua vida, dormiram no Senhor, muitas delas, o Senhor recolheu também. E naquele exato momento, quando anunciou no Jornal Nacional, lockdown geral, ninguém trabalha,
Jesus abriu uma oportunidade para mim, uma porta de emprego de R$ 24.000. Olha aí, Jesus, ô Aquele grande glória. dia. Jesus, ele faz o impossível. Ele faz acontecer no meio do improvável. E Jesus fez comigo. E aí, quando tudo fechou, Jesus me deu um serviço ali na Rua Brasília, número 71, um condomínio que está ali. Não vou dizer o nome do condomínio para preservar aqui a identidade do condomínio. Mas Jesus me deu um trabalho ali de 24 mil. E naquele exato momento, quando o telefone tocou, o engenheiro me ligou, um engenheiro amigo meu. Francisco, não vai ter aglomeração, você vai estar pendurado, você é alpinista, tal, você faz percussões de rapel, então vai ser bom porque só vai estar você na fachada. Nem ajudante pode estar com você, vai ser só você e Deus naquele lugar, porque era Deus mesmo. Ô glória. E aí, Forte, gente, é forte. forte. Aí naquele exato momento, o senhor síndico me propôs ali como seria a forma de pagamento. Eu falei para ele que poderia me adiantar uns 5 mil e parcelasse o resto, porque eu não ia saber como é que ia ficar, né, aquela situação com o coronavírus, até qual seria o tempo que ia se estender. E aí peguei 5 mil, parcelei o resto. Amados e queridos irmãos, e aí Deus, ele trabalhou no meio do improvável. Né? Eu passei 1 ano e 2 meses nessa caminhada, praticamente desempregado, mas nunca murmurei. Às vezes chegava em casa, minha esposa questionava, dizia assim: por que Deus? O que está acontecendo na minha vida? O Senhor poderia nos mostrar onde nós estamos errando para que nós venhamos se consertar. E às vezes eu olhava para ela assim, me dava aqui um nó na garganta, mas eu sempre um cara que gostava de Bíblia, sempre gosto até hoje, sempre leio, busco, ler, buscar conhecimento. Se você se prepara, Deus te prepara. E naquele exato momento só olhava para ela e dizia assim: Deus vai mudar o nosso cativeiro. Deus vai mudar a nossa história. Glória É a só Deus. crer, porque o nosso milagre está bem pertinho. Quando Deus aperta, irmão, você pode ter certeza de uma coisa: quando Deus te aperta, é porque algo ele está preparando para você, ele está te moldando, como o olheiro molda um vaso quando está fazendo. Né? Porque Jeremias 18, Deus fala que Jeremias, o olheiro começa a trabalhar no vaso, e o vaso se quebrou. Não foi o olheiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Se o vaso se quebrou, é porque o vaso não estava pronto. Mas o olheiro começou a mudar o vaso de novo e fez um vaso novo, que nem fez comigo. E assim ele fez na minha vida financeira e na minha vida também do trabalho. E aí, a partir deste momento, Deus me deu uma visão a ampliar o valor que foi ganho ali naquele trabalho nas documentações, nas NR. Eu sou Iratá nível 1, né? Eu tenho a documentação para trabalhar na NR18, que é pintura predial, pendurado. Eu tenho NR1 e tenho NR12, que é trabalhar com máquina de pequeno porte, como girafinha, que muitos conhecem, ou aqueles elevadores suspensos. Então, me aprimorei nessa área, peguei o valor que ficou dentro, 19 mil e pouco, abri meu próprio CNPJ, né? Apliquei nas ferramentas, que as ferramentas vêm em primeiro lugar Deus, em segundo você tem que arrumar seu material para trabalhar, e ali apliquei R$ 10.000 neste investimento, com um simples gesto que Deus me mostrou. Hoje estou aí há 6 anos trabalhando, né, nessa área do alpinismo industrial e também pequenas reformas em apartamento ali na Zona Sul, né, ali na Barra da Tijuca, trabalho na Zona Norte, eu trabalho em todos os lugares que Deus tem me colocado. E além de trabalhar, tenho também levado a palavra do Senhor junto a essas pessoas, né, aos clientes, quando dão uma abertura para a gente conversar, eu sempre falo do amor de Cristo, do que ele pode fazer na tua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Do Vale à Vitória, gente, muito bonita a história do nosso irmão Francisco. Eu creio que edificou a sua vida, está edificando a sua vida também. Eu estava prestando atenção aqui, gente. Quando Jesus entra na vida da pessoa, ele muda em todas as áreas, né? Mudou na área familiar, na área empresarial, né? Porque ele trabalhava para os outros e Deus mudou isso também, né? E o principal,
a mudança dele de vida, né? Porque Jesus mudou a vida dele, assim como pode mudar a sua vida. Querido, eu estou muito feliz, muito grato por esse podcast aqui. Vamos orar pela tua vida agora e eu vou pedir a ele para levar a Deus em oração pela tua vida. E se inscreva nesse canal, deixa o seu like, comente aqui embaixo. Eu vou deixar o Instagram dele aqui também, se vocês quiserem conhecer mais o Francisco, vai estar aqui embaixo o Instagram dele. Ore ao Senhor, meu irmão Francisco. Amém. Com essa palavra de orar e dizer que se você tiver uma petição, se você tiver um propósito, se você tiver documentado algo em sua vida, se você tem grandes coisas para fazer, tanto para Deus como para melhoras da sua família, é só crer no Senhor Jesus Cristo, porque é a base de tudo. Eu sempre costumo dizer que com Jesus tudo dá certo, e sem Ele nem tenta que dá errado. E dá errado mesmo, amados e queridos irmãos. E a palavra de Deus sempre tem nos fortalecido lá no livro de Mateus 6,6, que se alguém tiver algum problema, seja não crente ou crente, é só orar ao Senhor, é fechar a porta por trás de ti e entregar ao teu Deus que em secreto te ouve. Aleluia, e Ele vai fazer segundo a tua petição. Porque Deus ele está com o ouvido inclinado para ouvir a tua oração, para ouvir a tua petição, para ouvir aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Você só precisa apresentar a Deus e pedir a Ele. E peça e Ele lhe dá, porque o Pai sempre está à disposição para dar aquilo que você necessita. E nesta tarde feliz que Deus tem nos concedido, eu vou orar aqui pela tua casa, pela tua família, né? Para que Deus ele venha fazer proporções de milagres sobre a tua vida. O impossível do homem é possível para Deus, porque Deus ele pode fazer a transformação. É verdade. E eu quero deixar em aberto sempre, eu falo isso em todos os lugares que eu ando, e a transformação sempre de dentro para fora, tá? Só é ter fé e colocar dentro do teu coração, porque aquilo que o teu coração está cheio, aquilo que a tua boca vai confessar, e Deus está ouvindo. Amém? É verdade. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Aleluia, que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante desta tarde feliz na tua presença, Senhor da glória, eu quero a Ti, Senhor Deus, apresentar a cada um, Senhor Deus, que ouviram e viram, Senhor Deus, o que Deus tem feito na minha vida através deste testemunho. Pai amado, Pai querido, se tiver alguém neste momento passando por aflições, passando, Pai amado, Pai querido, por condições financeiras, ó Deus, que o Senhor restaure, que o Senhor vá de encontro a eles neste momento. Pai amado, Pai querido, nós oramos a Ti porque temos a plena certeza e a convicção que o Senhor é um Deus poderoso que tudo pode fazer aos olhos daqueles a quem crê, ó Deus amado e Deus querido. Vai visitando, Seu Deus, os amigos internautas neste momento, vai visitando aqueles que estão atrás da telinha, Senhor da glória, vai restaurando, Seu Deus, as suas vidas, a sua vida espiritual, a sua vida física, a sua vida financeira, a sua vida emocional, ó Senhor da glória, vai entrando, Seu Deus, neste momento, no emocional das pessoas, ó Deus amado, Deus querido, tem muita gente, Pai amado, Pai querido, que estão com a emoção abalada, Senhor da glória, mas eu creio, Senhor Deus, que a Tua palavra chegando, Senhor da glória, essas pessoas, Senhor Deus, descansará em Ti, descansará na Tua palavra, ó Deus amado e Deus querido, porque a Tua mão está estendida sobre a vida deles, sobre a sua casa, sobre a sua família, ó Deus amado e Deus querido, aquele que tem buscado mudança na Tua presença, aquele, Pai amado, Pai querido, que tem buscado transformação de vida, que tem buscado uma libertação, ó Deus amado e Deus querido, muitas das vezes, Senhor Deus, tem um vício em sua vida, Pai amado, Pai querido, que tem interrompido a caminhada com Deus, a caminhada com Cristo, muitas das vezes, Pai amado, Pai querido, tem um vício em sua vida, Senhor Deus, que tem, Pai, impedido de chegar até a Tua presença, mas é nesta tarde feliz, Pai, que nós oramos ao Senhor, ao Deus de Isaac, ao Deus, Pai amado, Pai querido, que tudo faz acontecer na vida do ser humano, ao Deus de Jacó, Senhor da glória, ao Deus, Pai amado, Pai querido, que visita os lares neste momento, vai visitando essas pessoas, Pai amado, Pai querido, vai transformando ela, vai transformando a vida dele, a vida dela, Senhor da glória, ó Deus amado, Deus querido, se eles
transforma a vida da sua família. Aleluia, Se eles colocarem, Senhor Deus, alguém em oração, Senhor Deus, que permaneça orando, porque o Senhor vai fazer. Ó Deus amado e Deus querido, é diante da tua palavra nesta tarde feliz, Pai, que nós oramos a Ti pedindo ao Senhor as bênçãos, as ricas bênçãos do céu para esse povo, Senhor da glória, para esses internautas, Senhor Deus, que ouviram, Senhor Deus, o testemunho do irmão Francisco, Pai amado e Pai querido, que ouviram, Senhor Deus, muitas das vezes também o testemunho do Rafael, ó Deus amado e Deus querido, que é Deus de transformação, que é Deus que transformou a minha vida e pode transformar a tua, é Deus que transforma, Pai amado e Pai querido, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Ó Deus amado, Deus querido, através dessa oração, eu creio que o Senhor já está, Senhor Deus, trabalhando na vida da pessoa que está desse lado dessa telinha. Eu creio, Pai amado, Pai querido, que o Senhor está transformando, Senhor Deus, a vida daqueles que ouviram, Senhor Deus, este testemunho, porque o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ó Deus amado, Deus querido, esta é a nossa oração nesta tarde e agradecemos a Deus, Senhor Deus, por esta grande e rica oportunidade que o Senhor tem nos dado e até aqui nos ajudou o Senhor e que Deus abençoe a tua vida, amados e queridos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Querido, esse foi o testemunho do nosso irmão Francisco. Louva a Deus pela sua vida, meu amado. Que Deus continue abençoando a sua casa, sua família e o ministério. Gente, a gente fica por aqui, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que nós possamos trazer mais histórias como essa, de edificação de vida e de superação de fé. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.